compartilhando a palavra de Deus com os irmãos e tantas coisas gloriosas que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas, né? E hoje vamos estar trabalhando nesta última parte, que vamos falar de Apocalipse, do capítulo 13. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. Todos encontraram? Fala sobre a besta. Diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou mesmo o seu número, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Pai Santo e Justo, queremos louvar e bendizer o teu santo nome, pela tua graça, Senhor Deus, pela oportunidade que possamos estar aqui, Senhor Deus, na tua casa. Te agradecemos por este momento, Pai amado. Continua falando conosco, dando-nos, Senhor Deus, da tua própria sabedoria, que não seja nós, mas o Senhor em nós, Pai amado. Todo louvor, honra e glória sejam dadas ao Senhor, pois só tu és digno, Senhor. Nos louvamos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Quando nós vemos essa figura da besta, parece um monstro terrível, né? Você vê vários desenhos, você já deve ter visto, né? Gravuras. Mas quando nós observamos na palavra do Senhor, ela, e
principalmente no livro de Apocalipse, usa muita figura de linguagem. E a própria Bíblia dá a interpretação das figuras de linguagem. Quando nós montamos essa besta, né, nós vemos que ela tem coisas que nós conhecemos, né? Nós sabemos, quando fala do dragão, sabemos que é uma referência a Satanás, porque a própria Bíblia diz que o dragão é Satanás. São figuras que ela própria dá. Se você quisesse passar uma mensagem para que daqui 3.000 anos alguém recebesse essa mensagem, qual a melhor forma? Seria falar através de figuras que existem no nosso meio, que existem talvez na cultura, mas iria estar colocando isso de uma forma que chegasse lá e a mensagem pudesse ser novamente interpretada utilizando essas figuras. Então, cada parte da besta, na realidade, tem um significado. Quando nós vemos que ela emerge do mar, a própria Bíblia já dá a ideia de que o mar é a ideia onde estão os povos. Quando ela emerge do mar, ela emerge dos povos, onde há as nações. E a outra emerge da terra, que faz referência justamente a Israel, aquela terra, que justamente nesse período da tribulação é o período que eles vão estar sendo o quê? Ameaçados. E ali vai surgir o falso profeta, que é essa besta que sobe da terra, para tentar confundi-los. Quando nós continuamos olhando a mensagem, nós vemos que a besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, que são coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Palavras contra o Senhor, contra as verdades de Deus. Quando nós, no último estudo que nós demos, na segunda parte desse estudo, falamos a respeito justamente de quando o anticristo ele vem, ele se manifesta no cavalo branco. Falamos de algo que começou lá atrás, já no século XIX, a ideia da tese e da antítese, né? Antigamente eu tinha a verdade e eu tinha a mentira, a tese e a antítese. Aí um filósofo ego chega e faz, olha, tese vezes antítese é igual a síntese. Ele cria a síntese. E mais à frente, né, foi criado um sistema de governo, primeiramente em teoria, por Karl Marx. E esse sistema, no começo do século XX, foi aplicado. A Rússia utiliza-se desse sistema. O que surge? O comunismo, né? Que é a implantação desse sistema de Karl Marx. Lembre-se, para que eu tenha síntese, eu tenho que ter tese e o contrário da tese. Antigamente existia apenas um sistema de governo. Eu tinha a monarquia, né? Tinha já o capitalismo, né? Mercantilismo. Eu não tinha outro sistema contrário a isso. E a religião que na época dominava é o judaísmo cristão. Eu tinha os judeus, o judaísmo, e tinha o cristianismo, era o que predominava. Mas no sistema de Karl Marx, o que se coloca? Que ele é um sistema ateu. Em vez de eu estar voltado para o capital, é uma outra ideia de sistema. Que eu vou ter o governo controlando a produção. Diferente de hoje, quem controla a produção são as indústrias. Qual que era a intenção que nós vemos? Depois de se criar isso, com o tempo, começou a aplicar justamente esta fórmula de tese e antítese com capitalismo versus socialismo. E no final dos tempos, como nós estamos dizendo, acabou surgindo naturalmente, que era o que Hegel defendia, vai surgir um novo sistema. E a esse novo sistema já deu-se o nome de a nova ordem mundial, aonde o capitalismo ele continua, porém aquela ideia judaico-cristã é consumida e entra o que? O ateísmo. Então já misturei, peguei o capitalismo, tirei, né, a religião e coloquei o ateísmo. Já misturei os dois sistemas, a síntese. A partir daí, eu também tenho que agora, a produção está nas indústrias, mas quem controla as indústrias é o sistema governante desse mundo que nós vamos ver. Misturou-se, conseguiram criar a síntese de um governo. Olha como Satanás é astuto. E quando nós vemos a besta,
ligada ao controle. Quais os países que estão sob esse controle? Nós observamos que os países que estão sob controle são todos aqueles que querem pertencer a um mercado globalizado. Então essa ideia de globalização, quando ela começa e vem se estender, e hoje em dia nós observamos para ela, todo mundo pensa que ela está voltado para quê? Tecnologia, comunicação, economia e política. E isso é um mito. Mas é o que quer que o povo acredite, que a globalização é o quê? É a tecnologia, essa comunicação, a internet, a economia também globalizada e a política. Só que tudo isso, na realidade, é um pano de fundo para manter um controle. Quando nós vemos que o mercado está globalizado, quem quiser entrar nesse mercado tem que estar de acordo com as regras desse mercado. Não é qualquer um que pode participar do mercado globalizado. E nós precisamos o quê? De uma estabilidade. Nós temos o quê? A estabilidade, moedas estabilizadas, que foram dolarizadas e euroizadas na realidade. Dólar e euro são as moedas que o comércio exterior utiliza hoje em dia. Eu trabalho com o comércio exterior do Brasil. Tudo é dólar e euro. Nós vemos que para que esse sistema funcione e o anticristo consiga governar, sempre falou-se de ter uma moeda única, Todo mundo vai haver uma moeda única. A Bíblia não fala que vai haver uma moeda única, não tem o nome moeda única, mas se achou-se. Já existe isso e ninguém está percebendo, porque ela tem um outro nome. Sabe qual que é o nome? É um sistema, chama-se câmbio. Você consegue comprar qualquer coisa de qualquer lugar simplesmente cambiando a moeda, através desse sistema de controle de moedas baseado no quê? No dólar e no euro. Vocês conseguem comprar coisa da China? Conseguem importar? No Brasil o pessoal gosta de importar as coisas da China. É possível hoje em dia. Já existe esse sistema de controle, que está o quê? Sob o comando desse mercado globalizado. Então, aquela ideia, vai haver uma moeda única. Existe um sistema de controle de moedas único, porque você usa isso em qualquer lugar do mundo. Para eu vir para cá, eu tive que trocar moeda, mas eu consigo. Então, nós conseguimos comprar e vender de um país para outro, porque a ideia do mercado globalizado, isso é imprescindível, para que haja o quê? Comércio. Nós verificamos que quem quiser participar desse mercado globalizado, os orçamentos públicos têm que ser rigidamente ajustados. Todos têm que estar subordinados à política financeira global. Qualquer país que queira entrar teve que fazer um ajuste dos seus orçamentos públicos. Tiveram que ajustar, inclusive o Brasil, que fica mantendo ali na luta todos os países, se quiserem participar desse mercado. Os bancos centrais, dessa forma, foram neocolonizados, um novo tipo de controle. Porque quem controla as políticas públicas régias é o Banco Central de cada país. Só que eles recebem essas instruções, essas ordens, de como eles vão ter que estar, se quiserem permanecer nesse mercado. Por isso foram neocolonizados. A colonização agora não é mais alguém indo lá e dominando, é financeira. Ou não, tudo isso é mentira, isso não existe, Nós não vivemos isso. Isso é o que nós vivemos hoje. Nós verificamos a existência também dos investidores globalizados. Aliás, as exigências dos investidores globalizados. Para que tudo isso funcione, o capital vem de algum lugar. E esse capital vem para os bancos. Por isso que para os bancos receberem esse capital, todo esse giro, é necessário que as políticas dos orçamentos públicos devem estar ajustados. Nós verificamos também que houve, no passar do tempo, uma desregulamentação plena dos mercados. Antigamente, principalmente no Brasil, o mercado de informática era fechado. Só para vocês terem
ideia. 1989, 90, 91, quando houve a abertura dos mercados. Antigamente produzia-se produtos de informática lá, não se importava nada de informática, era totalmente fechada, a produção era fechada. Só que para que ele entrasse nesse mercado, ele teria que abrir o seu mercado, ele teria que tirar todas essas regulamentações para que pudesse estar de acordo com as normas desse sistema financeiro mundial globalizado. E ele fez isso. E vários países fizeram isso. Abriram seus mercados. Nós vemos muitas vezes essas notícias de protecionismo, né, de governos como os Estados Unidos, outro governo também, em determinadas áreas, colocando, né, juros maior para as coisas, essa briga que você tem que diminuir as taxas dos impostos, para que isso possa realmente existir essa plena movimentação entre os mercados. Mas mesmo assim os mercados foram abertos e estão abertos. E deve se manter o quê? Para que todo esse sistema funcione, possa esse sistema financeiro global estar entrando os princípios em cada um dos mercados. Nós vemos que o nome que se dá para todo esse sistema chama-se a Nova Ordem Mundial sob o comando financeiro. Quem é que manda hoje? É o capital. Alguma dúvida de que quem manda é o capital no mundo? Hoje em dia nós vemos o quê? Que o controle é totalmente financeiro. E essa nova ordem mundial tem aquele que o controla justamente o sistema financeiro. Qual é o centro do poder econômico desse sistema? OMC, FMI, BID e BCE, que é o Banco Central Mundial. Temos organizações das Nações Unidas, o FMI, todas essas instituições servem de controle. Mas quem manda nessas instituições? São subordinadas todas aos G7. São os 7 países mais ricos industrializados. Quem são? EUA, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Holanda e Itália. Todo esse controle é simplesmente para responder ao interesse desses 7 países. Lembra que a besta ela possuía 7 cabeças? Cabeça é aquilo que dá direção para o corpo, aquilo que faz com que ele vá para lá, direita ou esquerda. E os G7 são aqueles que dão direção para todo o sistema financeiro mundial. Não tem como dizer nada contra isso. Eles controlam totalmente a direção para que o mundo está indo, tudo em função dos seus interesses, para que todos os outros países, como foram neocolonizados, estejam de acordo, possam entrar nesse mercado. Tem que todo mundo abrir os seus mercados para que as indústrias que estão nesses países possam entrar e vender nesses países. E nós temos também depois um outro grupo que é chamado de G10, que inclui os países Rússia, China e Índia. A Rússia, ela não é capitalista, né? Por isso ela não entra nos G7. Ela pertencia ao G8, agora foi tirada do G8 por causa dessa bagunça que está aí. Mas ela ainda pertence a esses outros países que são potências também. Todos esses países que nós vemos possuem o quê? São potências militares e também possuem armas nucleares. Todo esse poder, como nós vemos, que ela possui 10 chifres, que são governos, reis, no total, com 7 mais os 3 a esses 10, nós temos justamente o controle do mundo, esse controle mundial. Quando nós olhamos para a besta, ela é um sistema de controle que o anticristo vai utilizar. E como que o anticristo vai governar o mundo? Isso já vem há muito tempo sendo montado. Há muito tempo. Lembra que quando Jesus fala a respeito do reino das trevas, que ele disse que um reino dividido não subsiste. Satanás não pode expulsar a Satanás, porque disseram que Jesus expulsava em nome de Deus Ebu. O maioral do demônio lá falou: se Satanás expulsa Satanás, logo o seu reino está dividido e não vai subsistir. Mas não é assim, é muito organizado. Como que as trevas trabalham? Justamente começaram lá atrás, com os princípios, com a filosofia, que depois isso vem sendo implantado no dia a dia das nações. Querendo ou não, isso aqui é um resumo
do que aconteceu. Tudo isso que eu falei, né, não tem nada a ver com a Bíblia, mas é justamente um resumo do que aconteceu no mundo nesses últimos anos. Mas ao mesmo tempo, ele se casa com o relato bíblico desse controle da besta. E quando nós observamos então, nós vemos que esse sistema já está pronto. Nós já temos um sistema de controle de moedas, já temos inclusive a marca da besta, né? Falando de marca, mas já existe uma marca sendo utilizada no mundo, muitos já ouviram falar do biochip, já estão utilizando nos Estados Unidos, no Brasil passou até reportagem já. Está sim, está bem claro, a tecnologia já existe, meios para se implantar isso já existe, sistemas para controlar isso já existe. O que está faltando então? O cenário mundial, querendo ou não, está caminhando para isso. E não tem como nós dizermos, não, isso foi uma tremenda de uma coincidência, né? Muita coincidência, né? Sim, é muita coincidência. Mas nós sabemos que não é coincidência. Que todas as coisas estão indo para um fim. Nós já verificamos que por causa desse sistema, lembre-se que o ateísmo entrou de uma forma grande no mundo. Muitos estão aderindo ao capitalismo, mas também estão aderindo ao ateísmo. O princípio do capitalismo era junto com o quê? Se você for olhar como nós comentamos antes, começo do século XX, final do século XIX, a religião, ou a ideia que se dominava na época, era judaico-cristã. E hoje em dia, nós vimos que, ao aplicar essa tese sobre todas as áreas do conhecimento, pegar tese, antítese, gerando síntese, foi o que? Criado um novo sistema híbrido, misturaram tudo. Olha a confusão. Lembra que nós falamos que quando o anticristo entra, ele gera confusão? Confusão de princípios, porque o que é verdade para você não é mais verdade para mim. A relativização da verdade. Tudo consequência de algo que começou lá atrás e que está culminando no quê? Na destruição de todos os princípios de Deus pelo homem. Só que nós também comentamos que quando a iniquidade, quando o pecado é institucionalizado, vira lei, como já tem virado em muitos países, que o pecado se tornou lei, Deus ele julga estas nações, como julgou a Sodoma e Gomorra, porque ele é santo. E nós estamos vendo o mundo passando já por juízos. Nada está acontecendo por acaso. Deus ele tem plano e propósito em todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a besta, nós sabemos que ela já está aí. Mas virá aquele que irá o quê? Dominar. Eu que foi na quinta-feira que foi o culto, né? O último culto. Sexta-feira, né? Que nós falamos sobre isso muito no estado. Depois, se puderem verificar o vídeo no YouTube, para entender que nós falamos bastante sobre isso, né? Para não voltarmos para não perdermos um tempo, né? Mas nós observamos que todo esse sistema vai culminar o quê? Na chegada do anticristo. Só que tem algo que impede que o anticristo se manifeste. E é a igreja. O Espírito Santo em nós, a igreja. Lembre que a igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja. Não é as quatro paredes. Nós nos reunimos em quatro paredes. Só que a instituição, as paredes vão subir. Quem vai subir com o Senhor é a igreja que somos nós. E nós sabemos que a igreja, para subir, tem que estar vestindo aquelas vestes que nós comentamos lá no começo. Vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. Deus não vai negociar isso. Nós vimos que esses princípios também entraram dentro da igreja, porque o pecado se tornou aceitável dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Relativizar o pecado, não. Você já aceitou Jesus e meu irmão, você está salvo, você pode viver pecando, que o sangue de Jesus te purifica todo pecado. Não existe na Bíblia. Pegar um monte de texto ali, nós já falamos sobre isso.
Isso é uma mentira. Porque se eu confesso a Jesus como Senhor, eu não posso confessar uma mentira. Eu estou dizendo que Ele é o Senhor da minha vida. E se não é a vontade dEle que está sendo realizada nas nossas vidas, então, ao afirmar que Ele é o meu Senhor, eu estou mentindo, porque Ele não tem sido Senhor coisa nenhuma. Mas sim, o pecado é que tem sido o Senhor das vidas, que falam e não vivem o que a Bíblia nos ensina. Ninguém vai enganar Deus. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Deus também, Ele é um Deus santo. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, tanto para nos justificar, mas também para nos santificar, para nos preparar para aquele dia, para aquele momento. E nós, observando, nós vemos que a realidade, então, dessa globalização é que o mundo está unificado somente pelo controle do capital, sendo que isto é profundamente desigual e desumano. Hoje em dia nós olhamos, o mundo, existe a riqueza, existe a pobreza. Muitos trabalham para que poucos aqui possam usufruir. O dinheiro está indo para algum lugar. As grandes instituições que dominam esse mercado e que geram as regras para esse mercado querem cada vez mais e mais lucro. O ser humano se tornou um escravo. Tem que produzir cada vez mais, tem que, cada dia mais você tem que ser melhor, você tem que dar. Nós estamos cansados de ouvir isso nas empresas. Essa concorrência, desumana que se gerou. O capitalismo, ele é cruel. Só que todo mundo, a ideia que se passa é o quê? Que todo mundo pode se dar bem, pode se tornar rico, pode ter muitas coisas, e vendem essa ideia. É possível que todo mundo tenha tudo? Mas não é a ideia que se passa que qualquer um pode dar certo, pode ter tudo. E todo mundo acredita nessa mentira. E muitos lutam, batalham e parece que não acontece. Por quê? Porque isso é uma mentira do Satanás. É um sistema de controle que faz com que o ser humano, ele, sem Cristo, ele é escravo dos seus sentimentos e dos seus desejos. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que o pendor da carne dá para a morte. A palavra que ele usa ali do pendor, aquilo que se inclina, a inclinação da carne. A palavra no grego frônima traz essa ideia, o pensamento da carne, essa ideia, aquilo para a qual a carne está voltada. A carne, ela é irracional, ela é volitiva, e muitos querem apenas satisfazer os seus desejos, vivem dia a dia, suam para trabalhar, sacrifica a família, pais que não brincam mais com os filhos, não dão atenção, não educam, terceirizam a educação. A própria educação foi terceirizada, não coloca na escolinha desde bebê. Não é assim? Coloca desde cedo. A criança não recebe amor materno e paterno. Qual é a consequência? Vai chegar na adolescência e vai se rebelar. Porque ela não recebeu um depósito emocional suficiente para que ela passe nesse período da vida sem ser essa tribulação e aflição que é hoje. Qual a diferença de antes da Segunda Guerra Mundial para depois e até hoje dos adolescentes? Se você olhar no passado, antes da Segunda Guerra Mundial, não existia roupa de adolescente. Criança usava o quê? Um macacãozinho, aquele shortinho pendurado e roupa de adulto. Olha as fotos. Só que tinha esses problemas na adolescência na época. Por quê? Não existia tanta adolescente se suicidando, se enfiando em drogas, se acabando, se destruindo. Por quê? E por que hoje estão todos se acabando? Qual a diferença? O que aconteceu? Aconteceu, em primeiro lugar, que eles recebiam um depósito emocional muito grande. A mãe cuidava até 9, 10 anos, tinha o colo da avó para chorar. Ele tinha aonde extravasar suas emoções e ter o cuidado. Então ele entra na adolescência com, vamos dizer assim, uma conta emocional grande.
Ele sabia que ele podia confiar na mãe e no pai. Ele tinha como amigo, obedecia, observava, procurava ser justamente como a mãe e o pai, porque ele recebeu muito amor. Agora, desde cedo, depois da Segunda Guerra Mundial, as famílias tiveram que entregar os seus filhos para a guerra. Chegou na guerra, perderam os filhos. Criou-se um trauma inconsciente de que quanto mais cedo eu mandar meu filho para fora, eu vou sofrer menos de o ver indo embora. E começaram a mandar os filhos mais cedo, vá viver sua vida. Não é isso que aconteceu? Vá viver a vida. Antigamente ficava assim, só quando ia casar que a moça saía de casa. Hoje em dia, antes de casar, já chutou de casa. Tchau, 14, 15, 16 anos, o que está fazendo aqui ainda? E se tornou normal, isso se tornou normal. Mas como está a emoção do ser humano? Isso não foi tratado. Nós somos seres também emocionais, racionais, mas também emocionais. E a adolescência é um período onde há a maturação da consciência emocional. O ser humano ele amadurece emocionalmente nesse período, até entrar na idade adulta, com 19 anos ali. Então, quando chega na adolescência, não teve esse cuidado e esse amor, esse carinho. Se rebela, por isso que se rebela. Aonde que ele vai encontrar apoio, se não confia nos pais? No grupo, como foi comentado aí, mas nos amigos, para ser aceito no grupo. Só que o grupo coloca aquele monte de barro, você tem que fumar, você tem que fazer, para ele ser aceito, ele vai, porque ele se sente que parte de algo, pois todo mundo quer ser amado. Todos nós. É uma realidade que foi desprezada e destruída por esse sistema. Satanás quer acabar com o ser humano. E cada dia passa ele tem conseguido, mas o Senhor restaurará todas as coisas. Só que Satanás é sujo, ele não quer que você saiba disso. Ele quer que todo mundo viva querendo ganhar o seu dinheiro, comprar o seu belo carro, a sua bela casa, ficar vendo pão e circo do mundo, ver a Copa, ver futebol, ver o jogo, e esquece das misérias que o ser humano tem passado. Esquece que muitos estão morrendo de fome. Esse é outro. Esse é o problema daquele governo. Sempre joga a culpa para o outro, né? No Brasil nós temos um problema que tudo joga a culpa para o governo. A pessoa vê o papel, joga papel na rua, abre do governo, tem que pagar alguém para pegar. A cultura, qual que é? Na Suíça é tudo limpo, é outro pensamento. Então, como o pensamento tem o poder de transformar uma sociedade. Mas quando um princípio diabólico é implantado lá, vem varrendo, desde os altos escalões, vem vindo, o ser humano ele sofre. E nós temos vendo que, então, depois da Segunda Guerra Mundial, os filhos começaram a ir embora mais cedo e começou 1960. Como o ser humano se viu desprovido de Deus, agora que o ateísmo entrou também, ele viu que só vivendo segundo a razão, a racionalidade, ele não tem sentido de existência. Qual é a razão da nossa existência? É simplesmente ter tudo aqui, chegar no final da vida, eu vou morrer. Não sei para onde vou. Só que isso não responde aos anseios do ser humano. Então começaram a fazer o quê? Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Perceba que aquela ideia de tese, antítese e síntese foi aplicada também na teologia. O misticismo foi criado. Década de 60. Como o ser humano, ele tirou Deus de cima, ele teve que colocar alguma coisa, ele ficou na razão e morreu. Ele teve que colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então começou-se a usar o nome de Deus, mas com um significado que a pessoa quisesse dar para Deus. E muitos filósofos começaram a dizer, olha, em determinado momento da sua vida, você vai ter uma experiência, o universo vai se revelar a você, e você vai sanar esse buraco que você tem dentro de você existencial. Chega um outro filósofo, se não me engano foi Aldous Huxley, diz, olha, você pode forçar essa experiência com o uso de alucinógenos. Na própria esfera da filosofia começou-se a usar LSD. E começou a bombar a droga, começou a viajar, a ter essa experiência, porque tiraram Deus do coração do ser humano. E o ser humano sem Deus, ele está morto, porque só a razão mata o ser humano.
Nós começamos a ver que isso gerou que toda uma consequência, onde nós vemos agora, década 1980 e 1990, os adolescentes, todos saindo cedo, vivendo nos grupos, cheio de traumas, e ninguém sabe como resolver. Aí os psicólogos, cada um com uma teoria, mas a coisa era tão simples, eles precisam de amor. Isso começou quando começaram a terceirizar o quê? O cuidado da criança desde pequeno. Mãe, o seu filho e filha precisa de você. Precisa de você. Tem que pagar o preço. Por isso, quando a minha filhinha nasceu, a minha esposa trabalhava. Ela falava: você vai sair do seu emprego e Deus proverá. Você vai ficar com a Duda. E graças a Deus, ela até hoje, Deus abriu uma porta. Ela pode fazer traduções em casa, mas ela está em casa e cuida da Duda. Eu não vou terceirizar, dar para outros a educação da minha filha. Porque no futuro a conta vem. No futuro a conta sempre vem. Vocês estão vendo como Satanás é sujo? E o que ele esconde de todos nós? Ele não quer que a gente enxergue a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós temos conhecido essa verdade. Não sei se você já sabia disso. Um dia eu também não conhecia, mas quando o Senhor começou a me mostrar, falei: Senhor, como Satanás é sujo. E ele está sendo desmascarado. Todo esse sistema, quando ele culmina, é justamente para acabar com o ser humano, escravizar o ser humano. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele é fiel, porque ele vai poupar a sua igreja da aflição que vai vir. Porque quando o anticristo ele se manifesta, ele vai se manifestar e a besta diz que Satanás deu a ela o seu poder. E você vê que depois, essa segunda besta que aparece, a segunda besta que sobe da terra, é o anticristo. Ele tem todo o poder da primeira besta. Ele vai usar todo esse sistema para dominar. E ao dominar, nós lemos o texto, o que ele vai fazer? Vai colocar uma imagem para que seja adorada. E também estabelecer uma marca. Tem muita gente, acho que como nós comentamos, sendo marcados hoje e não estão nem percebendo, mas já estão recebendo a marca da besta. E é lógico que os governos vão dizer: isso não tem nada a ver. Cuidado. A Bíblia é bem clara: aqueles que receberem a marca da besta são inimigos do Senhor, porque aceitaram o que? Pertencerem a Satanás. É a marca. Assim como nós temos a marca do Espírito Santo em nós, Satanás também quer colocar a marquinha dele. Ele quer marcar. E quando nós vemos falando a respeito do seu número, que é 666, diz para que nós podemos calcular esse número. O que é o 6 na Bíblia? O 6 é justamente o número do dia em que o homem foi criado, é o número do homem. 3 vezes esse 6 repetindo, significa que Satanás ele quer montar a sua trindade aqui na terra, 666. Você vê a respeito da besta, do anticristo, o falso profeta, essa ideia de que ele, através dessa trindade, ele vai governar o mundo, ele vai ser adorado através da marca da besta, através da imagem da besta. 666 é simplesmente o quê? Esse governo satânico através do homem, a trindade satânica. E nós vemos que já está caminhando para esses acontecimentos. Nesse período em que a besta se manifesta, significa que a igreja não pode mais estar aqui. Nós já vimos da última vez, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que aquele que impede o anticristo de se manifestar, ainda está na terra, mas quando ele for tirado, então o anticristo vai poder se manifestar. E quando ele se manifesta, significa que aquele que impede não pode mais estar aqui. Nós não vamos mais estar aqui. Nós falamos das duas igrejas lá. A igreja de Filadélfia, que é a noiva do Senhor, esta vai subir. E aqueles que escolheram ficar na igreja de Laodiceia, os crentes mornos,
pior coisa é o crente morno, porque ele acha que ele está tudo bem, ele acha que ele está certinho com Deus, vive uma vida, não busca o Senhor, não ora, não tem um tempo com o Senhor, muitas vezes vive em pecado achando que está tudo bem, mas Jesus morreu por mim, eu estou salvo. Não tem aquela coisa de se arrepender, sendo que em 1 João, você vê no capítulo 1, é bem claro: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. É condicional, se confessardes. Então Ele é fiel para nos perdoar. Pecado que não é confessado, como vai ser perdoado? Tem que confessar e deixar o pecado. E olha que coisa interessante: diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas já não perdoou? Por que purificar? Eu fui perdoado. Nós vemos aí duas ações de Deus: a ação corretiva, Ele é fiel e justo para perdoar, porque já pecou, precisa de perdão, precisa de arrependimento e perdão. Mas também, e vos purificar. Purificar, para que purificar? É ação preventiva. O Espírito Santo de Deus em nós agindo na nossa mente e nossa vida, nos o que? Purifica dos ataques do inimigo. Você pode dizer não para o pecado. Você não é obrigado a pecar, ou é? Se afirmar que é, então a Bíblia está mentindo, porque diz em Romanos 6:22 que nós somos libertados do pecado. Se eu não sou escravo, então tem algum problema. Nós somos libertados. Que possamos começar a andar a cada momento, a cada dia, como se o Senhor fosse voltar no próximo minuto. Lembre-se que aquele dia e hora ninguém sabe, mas nós temos como saber os tempos, que é o que a Bíblia diz, e nós estamos observando tudo isso. Ou é muita, mas muita coincidência, ou o tempo chegou. Ou é um ou é outro. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo está às portas, então ande conforme as 5 virgens prudentes, com óleo, com azeite. Tenha o Espírito Santo em você. Lute contra o pecado. Se você precisa de alguma área da sua vida vencer, ore, busque o Senhor, jejue. Jejum não é para depois do pecado, jejum é para antes. É para te dar poder, autoridade e força, para que você não caia na cilada do inimigo. Depois eu pequei, agora eu vou jejuar. Deus não quer esse sacrifício. É o sangue de Jesus que purifica se nos arrependermos. Esse é o evangelho da cruz e do reino. Aonde há o sangue de Jesus, há a cruz. E como já disse o apóstolo Paulo, diz: crucificados estou na cruz com Cristo. A cruz é vergonha para o mundo, mas é poder de Deus para nos salvar e transformar as nossas vidas. Lembre-se, Jesus realizou uma obra completa na cruz. Ele te justificou, mas também Ele enviou o Espírito Santo. Não é brincadeira. O Espírito Santo, a função dele é preparar a noiva para o noivo. Uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, santa. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, e invocar enquanto Ele está perto. Porque depois que a igreja for arrebatada, quem ficar vai ser algo muito triste. Vai haver choro e ranger de dentes. Já pensou para quem ficar sabendo que o Senhor voltou? Que desespero! Saber que não tem mais. Foi, é uma vez. Arrebatamento é uma única vez, não perca. Não perca o arrebatamento. Cuidado com o mundo. O pouco que eu falei aqui, eu demonstrei como Satanás tem enganado a igreja, cegando a igreja, mostrando apenas aquilo, o desejo do ser humano, coisas. Cuidado, busque o Senhor. Se o seu trabalho,
tem feito com que você peque, então ore a Deus e peça que Ele abra uma outra porta de emprego. Deus tem poder. Fala: Senhor, eu não quero viver dessa forma, eu quero viver uma vida reta diante do Senhor. Se seus amigos têm feito com que você peque, deixe-os. E se qualquer coisa tem tomado o lugar de Deus na sua vida, ore: Senhor, entregue, crucifique a carne. Ore, busque o Senhor. Quanto tempo, nós temos passado com Deus durante a semana? Será que é só no culto? Aqui? Só precisa ouvir de Deus na igreja. Tem um hino que nós cantamos que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Deus é seu amigo? Deus o conhece? Eu conheço a Deus. Mas será que Deus nos conhece? Deus te conhece? Que aquele que anda com Deus não tem o que temer, está andando com o Senhor a cada momento, a cada dia. E Satanás vai tentar usar o mundo, que é a circunstância desse mundo, para te oprimir. Mas o Senhor é com você, Ele vai te dar a vitória. Ande com Deus e você vai ver as bênçãos acontecendo na sua vida. Muitos vêm para a igreja só buscar bênção mesmo, mas não quer andar com o abençoador, porque a bênção não chega. Comece a andar com Deus e você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Você vai ver o Senhor lutando por você, porque você é filho. O filho tem a mesma natureza do pai. Ande, busque o Senhor, tire um tempo de oração, de leitura da palavra do Senhor. Você tem tirado esse tempo? Tire. Você vai ver como as coisas vão começar a acontecer. Não se engane, o inimigo vai continuar lançando as setas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele acampa os anjos dele ao nosso redor. E as setas não nos atingem. Ele nos deu o quê? Uma armadura, e nós temos que usar. Depois lê em casa, Efésios 6:10, fala da armadura de Deus. Ele te deu o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Proteger a mente, a cabeça, os pensamentos e os princípios. Tenha os princípios do reino na sua mente, que as suas atitudes vão estar sendo guiadas pelo Espírito Santo e não pelos princípios dos homens. Capacete da salvação, a couraça da justiça, de cingindo-vos, que é rodeando-vos com a couraça que protege, porque todo o peito é justamente está rodeado da verdade. Viva a verdade. Esteja com os pés calçados, com a preparação do Evangelho da paz. Um soldado, quando está na guerra, ele não vai colocar a bota, ele tem que já estar com a bota. Peraí, o inimigo veio, que eu não lembro na Bíblia onde fala, o que eu vou fazer? Preparação do Evangelho. Você conhece o Evangelho? Você conhece a palavra de Deus? Satanás venceu a tentação na cruz como? Está escrito. Ele usou a palavra, que é a forma com que nós podemos vencer, é com a palavra. Satanás, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele cita Deuteronômio 8. Use a palavra. Para que nós possamos usar a palavra, temos que estar cheios, porque senão na hora da tribulação o inimigo vai jogar a seta e nós estamos vazios. Como vamos querer responder se não temos a palavra em nós? Temos que estar preparados, calçados os pés, prontos, empunhando o escudo da fé. Você crê na palavra do Senhor? Então você crê que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida? Você crê que o Senhor é Ele que cuida de você, Ele que guarda? Creia, confie. Não é porque algo não está acontecendo imediatamente agora que não é a vontade de Deus. Tem um tempo de Deus, que é o Kairos. É o tempo propício para a execução da ação. Só que o Kairos, que é o tempo de Deus, ele ocorre quando vários acontecimentos têm que estar sendo realizados, que é o caminho de Deus para a sua vida. Eu estou andando no caminho de Deus. Várias coisas estão acontecendo que vão culminar na bênção aqui. Agora, muitos saem fora da vontade plena de Deus, que é andar na vontade permissível de Deus. Chega aqui e quebra a cara. Senhor, ei, não é? A sua vontade é melhor mesmo para a minha vida, né? Depois quer pular daqui para cá. Não dá
tempo exato para a execução da ação do Senhor na sua vida. Então não saia do caminho do Senhor. Sair do caminho pode significar horas, dias, meses ou anos de atraso na vida. Olha como é sério. E por último, temos que estar com o quê? Empunhando a espada que é a palavra de Deus. É com a palavra que nós enfrentamos o inimigo. Enfrentamos o inimigo e podemos vencê-lo somente com a palavra. Foi assim que o Senhor nos ensinou a lutar. Está escrito. Mas é necessário que você conheça o que está escrito. Que Deus possa continuar nos dando da sua graça, tendo misericórdia das nossas vidas e enchendo-nos com o seu Santo Espírito. Porque sem o Espírito do Senhor nós não conseguimos nada. Deus quer nos queimar com fogo santo. Ele quer nos encher com o seu Santo Espírito. E aqueles que têm o selo de Deus, têm o Espírito Santo, vão dar o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, para nós encerrarmos. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. E todos aqueles que são do Senhor crucificaram a sua carne e os seus feitos. Continue lendo o texto depois. Temos que dar o fruto do Espírito, que é o selo de Deus. Falar em língua, até o diabo fala. Ele engana, ele mente, ele também cura. Ele também faz maravilhas. A única coisa que ele não consegue imitar, o único dom, é o dom do amor. Desse amor ágape, que é o fruto do Espírito. Portanto, no momento do arrebatamento, o Senhor vai olhar aqueles que estão dando o fruto do Espírito, refletindo Jesus nas suas vidas. Olha, meu filho, ele vai olhar meu filho. Porque é Ele em nós, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém.